Olá, senhoritas e cavalheiros. Bem-vindos e bem-vindas à primeiríssima aula, a primeiro vídeo técnico deste canal, né? Como vocês sabem, esse canal basicamente fala sobre política e vegetarianismo, mas por que não compartilhar outros tipos de conhecimento, né? O conhecimento humano é bom, eu diria fundamental, mas o conhecimento técnico também é muito bom e fundamental, e os dois combinados é o melhor dos mundos. Pois bem, feitas as apresentações, cá estou eu, seu anfitrião André Furlan, e para explicar o que é essa tal de orientação a objetos. Só para a gente ter um contexto aqui, a gente vai falar sobre programação, certo? Eu sou programador, como todos sabem, né? Sim, enfim. E vamos descobrir, vamos entrar no fabuloso mundo da orientação a objetos, né? O que é orientação a objetos? Bom, vamos lá. Orientação a objetos. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente tem, sei lá, deixa eu ver uma coisa aqui, minha colinha aqui. Tá. Vamos imaginar o seguinte, nós temos um projeto, certo? Vamos imaginar um projeto. Essa folhinha aqui, que está um pouco rebelde aqui, mas tudo bem. Essa folhinha aqui, vamos imaginar que é um projeto de alguma coisa, tá? Em orientação a objeto, a gente tem o projeto de alguma coisa, tá? A orientação a objeto, ela é baseada em coisas do mundo real, tá? Mas isso pode gerar alguns erros de interpretação, então vamos explicar de outra forma. Vamos imaginar que a gente quer fazer uma casa, certo? E essa casa não dá pra gente sair construindo. Na verdade, a gente pode até sair construindo, mas não é muito recomendável, né? Então, eu recomendava para fazer uma casa antes de a gente fazer qualquer outra coisa, fazer o projeto. E essa folhinha de papel aqui, que está na tela, vai representar o nosso querido projeto, né? Nesse projeto tem as descrições do que a gente tem que fazer, as plantas, os desenhos, coisa e tal, todo o resto. Em orientação a objeto, a gente vai chamar esse, digamos, projeto de classe, tá? Então, tenham em mente, projeto é a mesma coisa que classe, tá? É um modelo, alguma coisa para ser concretizada, mas que não é aquela coisa ainda, tá? Por exemplo, eu não posso morar no projeto da minha casa, eu tenho que morar na casa em si. Ok? Então, a classe em orientação a objeto é como se fosse o projeto, a especificação da nossa querida casa, certo? Muito bem. Após o projeto, para a gente poder usar esse projeto, para a gente poder ter a nossa casa, nós precisamos concretizá-la, tá? Torná-la, digamos, real. Cuidado com a palavra real, que em programação a gente vai trabalhar com o mundo virtual, né? Mas nós precisamos tornar aquele projeto útil, ou seja, usável, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai instanciar aquela classe, a gente vai instanciar o projeto. E quando a gente instancia o projeto, a gente tem o que a gente chama de objeto, tá? Ou instância, beleza? Mas o que é objeto, né? O que é a instância? O objeto é quando a gente torna a classe usável, tá? Vamos dizer assim, eu tenho o projeto da minha casa e ao instanciar esse projeto, eu torno esse projeto realidade. Eu torno o projeto da minha casa em uma casa em si, tá? A instância de uma classe em orientação a objeto a gente chama de objeto, tá? Notem que uma coisa é diferente da outra, ok? O projeto da casa é diferente da casa em si, tá? O projeto é só uma folha de papel com várias plantas, várias especificações, ok. Mas a casa em si é algo que eu possa usar, algo que eu possa utilizar, beleza? Outra coisa, todo mundo manja de Coab, manja daquelas habitações, ou mesmo não Coab, né? Aquelas habitações padronizadas. Pois bem, todas as casas daqueles tipos de habitação padronizada têm um único projeto, mas tem várias instâncias, ok? Várias instâncias, ou seja, uma classe pode ter várias instâncias, ou seja, eu posso concretizar, vamos dizer assim, aquele projeto várias vezes, e isso vai me dar objetos parecidos,
ok? É bem verdade que um objeto ele pode mudar, tá? Um objeto em orientação a objeto ele tem propriedades e métodos, ok? Propriedades e métodos. Mas o que são essas propriedades e métodos? Pois bem, vem comigo aqui. Por exemplo, qual a propriedade de uma casa? Uma casa tem cor, tem tamanho, tem a posição da porta, tem a posição da janela, etc. Tá? Mesmo que a casa tenha a vida de um mesmo projeto, essas variáveis podem mudar de acordo com o gosto do dono ou da dona. Ok? E uma casa também tem métodos. Por exemplo, os métodos de uma casa. Abrir a porta, fechar a porta, proteger contra o clima, acumular poeira, infelizmente, né? Mas é isso que a gente tem, ok? Por exemplo, vamos mudar a propriedade cor do telhado da nossa querida casinha aqui. Olha que legal, olha uma casa comunista, olha. Agora vai virar uma casa anarquista, com telhado negro, negro de luta, né? Mas vamos lá, vamos deixar a parte política do lado por enquanto, tá? Mas não se esqueçam, isso é muito importante. Vamos mudar a propriedade cor da parede também. Vamos colocar vermelho, né? Porque eu já falei, né? Vermelho e preto são cores boas. Ok. Minha casa tá bonita, eu mudei algumas propriedades. Embora, prestem atenção, ó, a minha casa, ela pertença, a minha casa, ela venha da mesma classe, ela tem o mesmo projeto e especificação que as outras centenas de outras casas. O que a gente vai fazer? Sem mudar o projeto e a especificação, a gente muda algumas propriedades, tá? E os métodos vão continuar os mesmos, ok? Então vamos lá. Por exemplo, agora que eu já mudei a propriedade cor do telhado e cor da parede, eu posso usar o método abrir a porta. Olha que bonitinho, abrir a porta da minha casinha, olha só. É uma belezinha, né? Abri a portinha da casinha, fechei a portinha da casinha. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando os métodos, tá? Os métodos, coisas que o meu objeto faz, tá? Propriedades é coisas que o meu objeto é. Métodos são coisas que minha propriedade, que meu objeto faz. E essas coisas que meu objeto faz, está especificado no projeto desse objeto, na classe desse objeto, tá? Se não tivesse especificado na classe do objeto, ele não faria, tá? As propriedades até variam, tá? De acordo com o gosto do cliente, mas os métodos em si, eles continuam sempre os mesmos. Se foi especificado no projeto que a porta ia abrir para a direita, a porta da minha querida casinha aqui vai abrir sempre para a direita, vai ser uma porta reaça, ok? Ok, então vamos lá. Vamos dizer, e os métodos de um objeto não estão relacionados apenas a ele mesmo, tá? Muitas vezes, um método de um objeto está relacionado a coisas externas dele. Por exemplo, o método proteger da chuva, olha a nossa chuvinha querida aqui. O método proteger da chuva é o método da classe casa. No caso aqui, estamos determinando uma classe casa. A instância da classe casa, vamos dizer, é a minha casinha em si, né? A classe casa é o projeto da casa, tá? E a instância dessa classe, o objeto, é a casa em si, a minha casa, tá? Com endereço e números diferenciados de outras casas que têm o mesmo projeto, tá? Ok? Ok. Beleza. O que mais temos sobre objetos? O básico de objeto é isso, pessoal. Lembre-se, dentro da classe não existem objetos, tá? A classe é só uma especificação do nosso objeto, tá? A classe só fala, ó, o objeto tem que ter cor de parede, cor de telhado, tem que abrir, fechar a porta e coisa e tal. Mas é só o projeto. Quando a gente instancia a nossa classe, olha que bonitinho. Quando a gente instancia, a gente pode torná-lo usável, torná-lo, vamos dizer assim, em sentido figurado, que a gente está falando de programação, torná-lo real, ok? Dentro da classe não existem objetos, ok? Que fique bem claro isso. Dentro da classe não existe nenhum objeto. A classe é apenas um modelo, um projeto para o nosso objeto. E cada objeto,
a cada vez que eu instancio a classe, eu crio um novo objeto. Eu posso ter centenas e centenas, dezenas de objetos derivados da mesma classe, não tem problema, tá? E cada objeto ocupa o seu lugar individual, ok? E isso o diferencia dos outros objetos. Vamos imaginar a nós mesmos. Nós pertencemos à classe humano, certo? Somos todos animais da classe humano. Ok, mas eu não sou igual a você. Embora você seja a instância da mesma classe, eu não sou igual a você. E você não é igual a mim. Por quê? Somos pessoas em lugares e tempos diferentes. E isso nos diferencia. A mesma coisa com os objetos, tá? Cada objeto pode ter seu próprio nome. Apesar de ser a mesma classe, o mesmo projeto, a mesma especificação, cada objeto é único. Por exemplo, esse cara aqui é a casa do Josenaldo, número 40, CEP 2048. Essa casa é a casa da Cremilda, número 84, CEP 022 54010, tá? Essa é a casa do Juvenaldo, tá? Ele mora no Acre. Essa é a casa do Ademir, ele mora em São Paulo. Essa é a casa do Ademar, ele mora em Goiás. E aí vai, tá? Apesar das casas seguirem o mesmo projeto, elas são diferentes entre si porque estão em lugares diferentes da memória. No caso das casas, em lugares e endereços diferentes. Ok? Ok. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho disso, tá? Bom, vamos deixar para um próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e eu não quero me alongar. Mas no próximo vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a entender, usando programação, a gente vai programar em Java, tá? O que é programação orientada a objetos. A gente vai fazer isso na prática. A gente vai ver como fazer e fazer passo a passo para que vocês entendam. Ok? Obrigado pela atenção, pessoal. Até o próximo vídeo de política, coisa técnica, enfim, tamo aí, tá? Isso é uma prova que o pessoal de informática também pode manjar de humanas e quem manja de humanas também pode manjar de exatas. Não limitem seus conhecimentos, tá? Conhecimento é poder e eu quero distribuir esse poder para vocês porque poder concentrado não dá certo. Falou, pessoal. Até mais.